O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. São palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus diletos irmãos aqui presentes e todos aqueles que estão em suas casas ou em outros trabalhos, participando através dos meios de comunicação da nossa celebração, sejam bem-vindos e que o bom Jesus abençoe a todos nós. Não sei se vocês concordam comigo, mas cada vez que eu leio o Santo Evangelho, que é a palavra dita por Jesus, eu fico percebendo com quanta clareza ele fala. Ele não se preocupa em falar bonito e usar palavras difíceis. A preocupação dele é uma só: transmitir a verdade. Hoje nós vamos ver como nosso Senhor fala para o mundo de hoje. Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Tudo tem que ser cumprido. Mas o assunto de hoje, nós estamos celebrando hoje São José de Anchieta. E nós não podemos amar senão aquilo que nós conhecemos. E vamos, assim, de um certo modo, entre aspas, amar o santo de hoje, que foi um grande benfeitor para o Brasil, para não dizer o maior benfeitor do Brasil, sem dizer alguma coisa, sem saber quem foi a sua pessoa. Nasceu José de Anchieta no dia 19 de março, dia de São José, no ano de 1534, em Tenerife, nas Ilhas Canárias. Tendo entrado na Companhia de Jesus, era jesuíta, da mesma congregação de Dom Luciano, ele foi enviado às missões do Brasil. Dizem que ele era um tanto defeituoso, andava assim meio corcunda, não sei o quê. Então, não é? Deus tem os seus desígnios, né? Escreve o certo por linhas tortas. Mandaram para o Brasil para trabalhar aqui. Ordenado sacerdote, pois ele era padre, né? Dedicou toda a sua vida à evangelização das pragas brasileiras. Veio para o Brasil, arregaçou suas mangas, sem medir sacrifício, trabalhou para o nosso povo. Se nós hoje somos alguma coisa, veio de lá, de tão longe, começou de nada, trabalho feito por ele. Entre os seus grandes benefícios, ele escreveu na língua dos indígenas uma gramática. Não tinha nada naquela época. Escreveu uma gramática para que pudessem as pessoas aprender a falar a língua dos índios. E depois também, não só, mas também um catecismo para poder ensinar os índios a fazer o nome do Pai, rezar Ave Maria, nosso Pai Nosso, Salve Rainha, etc. Tinha um catecismo para isso também, as verdades da nossa fé. Ele foi agraciado com o epíteto de apóstolo do Brasil, merecidamente, conhecido como o grande apóstolo do Brasil. E ele faleceu no dia 9 de junho, no dia de hoje, em 1597,
ou seja, há 424 anos atrás. Quanto nós devemos a esse padre, esse santo, que fez tanto bem ao Brasil, e que se hoje nós temos tantas coisas belas, teve início exatamente no seu trabalho. Trabalho assim pequeno, insignificante, mas que rendeu tanto fruto que nós estamos vendo. Alguma coisa sobre a sua vida. Padre Anchieta, em suas cartas aos superiores de Portugal, se comunicava através de cartas, né, que iam através de navios, e descreve os primeiros passos na evangelização do Brasil, como é que era a coisa aqui, o que estava fazendo. Assim começou o primeiro colégio do Brasil foi começado por ele. Até hoje não existe esse colégio, em São Paulo. Na Serra de Piratininga, lá em São Paulo, hoje São Paulo. E nessa carta para os seus superiores, ele dizia, aqui se fez uma casa, aqui se fez, ele, né, fez, uma casa pequena de palha, uma casa de palha, não de tijolos, não de concreto, não de cimento, de palhas. Esteiras fazem às vezes de portas, as paredes são de bambu e as portas são de palhas. As camas são redes, também usadas pelos índios, e não as nossas redes modernas de hoje, mas umas redes assim, fabricadas na época como era possível. À moda dos índios, o cobertor, qual cobertor que usava para cobrir do frio? Era a fogueira que fazia com lenha do mato. Após, o cobertor fazia com lenha do mato, após as orações da noite e a lição da tarde, à noite, aquele grupinho de índios que estava com eles, e as pessoas também, faziam as orações, lançavam um pensamento, depois iam deitar, mas como não tinha cobertores, tinha o fogo ali, o fogo era ali, e aquecia aqueles ambientes. Quanto sacrifício, quanto sacrifício. A roupa que usavam era pouca e muito pobre, pois tinham trazido pouca coisa de Portugal. E esse pouco ia acabando, era pouco e pobre. Sem meias nem sapatos. Grande parte andava descalços. Como toalhas ou guardanapos, usava às vezes as folhas longas das árvores. Guardanapos e toalha. Mas, afinal de contas, fala ele, para que toalhas? Para que guardanapo? Frequentemente, não temos nem o que comer. Quantos sacrifícios? Quantos sacrifícios nossos irmãos fizeram por nós? A comida não passa de uma farinha, coisa feita pelos índios. Algum pouquinho ou então um peixinho, ou uma caça que os índios ofereciam com muita generosidade. Se fazia pesca, a caça, oferecia também para o Padre Anchieta e seus maridos. Assim foi a vida desse santo, que trabalhou tanto para o nosso Brasil, e que temos que reconhecer que é um grande benfeitor. No final, falamos um pouquinho da sua vida, vamos falar também da sua morte, porque para aqueles que têm fé, a morte não é motivo de tristeza, mas é motivo de alegria, porque a pessoa passa da vida temporal para a vida eterna, para a vida de Deus. Existe uma congregação chamada os trapistas, que eu visitei até na Itália, mas que no Brasil tem também, não sei onde, que parte do Brasil, esses trapistas, eles vivem no maior sacrifício, nunca conversam, quase nunca tem festa lá, nunca tem festa, mas o dia que um morre, é o dia que todos podem conversar, naquele dia tem uma convida melhor, passa um dia assim mais alegre, por quê? Esse nosso irmão que está deixando o mundo hoje, está partindo para o céu e vai gozar junto de Deus, motivo de alegria para nós.
dizem eles. Mas por quê? Porque eles têm fé e acreditam. Nós não acreditamos, não, mas eles acreditam na vida eterna. Como foi a morte do padre José de Anchieta? Como é que ele morreu? Bastante adoentado, ele se deitara um pouquinho, estava doente, muito doente, foi descansar um pouco deitado. Alguém o chamou, mesmo doente, mas chamou. Havia uma outra pessoa doente que reclamava socorro urgente. Não só ele estava doente, mas uma outra pessoa, quem sabe, até o íntimo podia ser. E só Anchieta sabia preparar o remédio de que aquela pessoa precisava. E ele estava acamado, doente. Mesmo assim, levantou-se para preparar a medicina, preparar o remédio. Mas estava tão fraco, que desmaiou. Após alguns momentos, voltando a si, qual foi o seu pensamento? Pediu a unção dos enfermos. Foi em Retibila, hoje Anchieta, no dia 9 de junho de 1997, que, tendo recebido o sacramento dos enfermos, fechou os olhos aqui na terra para abri-los plenamente lá no céu e gozar de Deus o que ele fez. E aí nós podíamos nos perguntar, que é uma coisa muito lógica para os dias de hoje, como é que se explica que uma pessoa possa se sacrificar tanto, esquecer-se de si, para viver unicamente para as pessoas? Ele mesmo dá a explicação. Nada é árduo, dizia ele, aos que têm amor, aos que têm por fim, somente a honra de Deus e a salvação das almas. Pensamento que ele deixou para nós, justificando todo o seu sacrifício, deixar a sua família, a sua terra, todo o conforto, vir para uma terra diferente, para começar tudo da estaca zero. Nada é árduo, difícil, custa sacrifício aos que têm por fim somente a honra de Deus e a salvação das almas. No dia de hoje, em honra de São José de Anchieta, vou fazer um pequeno pensamento. Será que nós temos também em nós, diante do sacrifício, das renúncias que Deus pede de nós, a honra de Deus e a salvação das almas? Se temos, vamos agradecer a Deus. Se não temos, vamos procurar cultivar essa virtude que vai nos ajudar a trabalhar para a glória de Deus, para a nossa santificação e para a santificação dos nossos irmãos. São José de Anchieta, que abençoe a todos nós e o nosso Brasil de modo muito particular, que nos dias de hoje está precisando muito das suas bênçãos e da sua proteção. Tenho certeza de que ele fez muito pelo Brasil aqui no mundo, e lá no céu está fazendo muito mais no dia de hoje. Amém.